Fala galera, não sei nem como começar esse vídeo, tô realmente confuso em como começar ele, mas vai ser um papo bem interessante. Não lembro a última vez que eu gravei um vídeo aqui pro YouTube, eu acho que tem mais de um ano, talvez um ano e 2 meses, não cheguei a conferir. Inclusive, não tem muito tempo que eu assisti alguns vídeos que eu gravei no ano passado, mas estamos aqui novamente. E eu vou explicar durante esse vídeo, mas para adiantar, eu vou explicar basicamente sobre a volta desse canal, o porquê que eu parei e quais são as minhas expectativas em relação a esse projeto que eu, por um momento, trouxe ele para se tornar real e engavetei de novo, parei com ele. Então, cara, vamos lá. Por que que eu parei de gravar vídeo? Não foi por um só motivo específico, foram um conjunto de coisas que aconteceram, fizeram com que eu parasse com o canal. Foram 3 coisas. A primeira, eu tive alguns problemas pessoais na minha vida na época que eu tava gravando de forma frequente. Então, esses problemas fizeram com que eu tivesse que canalizar a minha energia naquele momento, nessas situações, para depois começar a olhar para as outras coisas que eu estava fazendo. E eu não vou entrar em muitos detalhes, eu acho que não vem ao caso, já foi uma coisa que passou. Mas tem 2 coisas que aconteceram que eu preciso puxar aqui. A segunda foi por causa de trabalho, tá? Eu comecei a ter muito trabalho de metade do ano passado, né? Comecei a ter um volume de trabalho muito grande de demandas. E eu percebi que não dava para mim querer abraçar mais coisas naquele momento, porque eu não estava conseguindo organizar a minha vida naquele momento, então como é que eu ia fazer outras coisas? Então eu preferi começar a me organizar, fazer muito bem o que eu já fazia e quem sabe, num futuro próximo, poder iniciar outros projetos. E eu acho que tá tudo bem. Tem pessoas que vão fazer muitas coisas, outras que vão preferir fazer uma de cada vez, e aí cada um tem seu jeito de funcionar. Eu preferi ser assim. Ainda mais porque eu estava ainda com alguns problemas particulares, já estava demandando muita energia. Eu preferi estabelecer aquilo que realmente é importante naquele momento presente. No meu trabalho, eu não podia ter desvio de atenção. E a terceira coisa, que eu acho que talvez seja a mais importante para mim, é que, cara, ao mesmo tempo que eu estava gostando do que eu estava fazendo, eu não estava feliz e ao mesmo tempo não estava me sentindo com uma sensação de pertencimento no que eu estava fazendo. Porque, cara, eu estava levando os vídeos e esse projeto para um caminho que não era o que eu queria. E quando eu começo a fazer alguma coisa e surgem essas dúvidas e tudo mais, eu não consigo continuar fazendo até entender qual o verdadeiro motivo ou por qual motivo eu estou fazendo aquilo. Porque senão vão se tornar vídeos superficiais, até tenham um pouco mais de... Obviamente pode ter alguma coisa que é pensada, mas eu vejo que isso não poderia se sustentar no longo prazo. E não é uma coisa que eu quero. Não quero saturar ou estragar alguma coisa que pode ser boa, porque eu quero cumprir tabela no momento presente. E, cara, então eu comecei a ter essa incógnita na minha mente. Não sabia ao certo o que eu queria. E eu não estava feliz fazendo porque eu comecei a reparar que eu estava produzindo alguns vídeos com coisas que eu, de certa forma, não concordava e abominava.
Não sei se por influência externa, não sei se esse é um movimento natural das pessoas que passam a começar a produzir conteúdo e elas não conseguem ter consciência que elas estão ficando assim. Não sei, mas eu não estava gostando disso. Então eu estava produzindo muitos vídeos relacionados à forma como a gente tem que fazer as coisas, mas sem necessariamente puxar como funciona para mim de forma a agregar. Mas eu estava colocando como se fosse uma regra que todo mundo tem que seguir. E eu acho que por um momento eu só estava repetindo coisas que eu ouvi. Que tudo bem, eu acho que a gente vê coisas na internet que são realmente positivas e agregam, isso é bom. Mas a gente tem que tomar muito cuidado na maneira como a gente coloca isso na nossa vida, ou a gente quer só passar adiante sem necessariamente entender isso. E aí eu comecei a refletir sobre isso. E eu estava num momento da minha vida que eu estava passando por muitos aprendizados naquela época. E de lá pra cá muita coisa mudou também, muitas. E teve muita coisa boa, teve momentos complexos, isso é normal, faz parte da vida. Então hoje eu me encontro num momento, depois de um ano, talvez um ano e meio, um ano e 4 meses sem produzir vídeo, que eu já tenho mais clareza daquilo que eu quero construir aqui dentro do YouTube, no meu canal, nesse projeto de produzir conteúdo. Tenho mais clareza, mais maturidade. Não tenho certezas. Eu acho que isso é uma coisa muito difícil. Mas eu tenho uma clareza muito maior para onde eu quero direcionar esse canal. Então, sim, isso é uma retomada. Só que isso é uma retomada leve. Eu não vou ter pressa para produzir vídeo. Eu não vou me comprometer com uma constância, uma entrega que eu sei que eu não vou conseguir arcar. Obviamente, eu tenho um plano onde eu quero minimamente cumprir aqui dentro, mas eu também não quero que seja uma coisa chata. Uma coisa que eu tenha, como eu disse no início desse vídeo, cumprir tabela. Eu quero que isso seja leve, mas que eu tenha compromisso, mas eu entenda que vai fluir naturalmente. Então sim, isso aqui é uma retomada, esse canal vai voltar. Os vídeos, esse canal em si, ele vai ter um perfil realmente do que já era antes. Eu vou mostrar minha vida, vou mostrar a minha vida profissional, os meus negócios que eu estou construindo, a minha vida fitness, essa parte mais lifestyle, só que com uma régua, né? Porque eu não quero que eu vire um padrão para as pessoas se compararem. Obviamente, modéstia à parte, eu vou falar, as pessoas vão se comparar comigo. Não, não é sobre isso. Mas eu quero ser uma influência. Nossa, influência. Mas eu quero ser uma coisa que, cara, seja saudável. Seja saudável. Porque até positivo a gente tem que tomar cuidado. Então é um pouco sobre isso. Esse canal vai voltar. Eu tô feliz com esse momento. Eu tô gravando esse vídeo agora porque a gente tá perto de encerrar 2025. E eu gostaria muito, eu me comprometi comigo de tentar pelo menos gravar um vídeo antes do fechamento desse ano, para dar esse feedback para mim mesmo dentro desse canal e para quem me acompanhava. Então, retornaremos. Próximo vídeo não vai demorar muito para sair. Eu acho que provavelmente eu grave alguma coisa que eu realmente quero muito. E aí a gente vai seguir. Beleza, galera? Para fechar, eu queria deixar uma reflexão assim, que tá tudo bem a gente às vezes ter que parar temporariamente uma coisa para canalizar a nossa energia em outras coisas que pedem e a gente voltar com isso depois. Às vezes a gente se culpa, às vezes a gente, cara, fica angustiado com isso. Só que
lá na frente a gente começa a entender as coisas. E apesar do canal sempre mexer comigo, porque eu parei com ele nunca me deu emoções complicadas, coisas que me paralisavam, porque eu sabia que eu tava parando temporariamente por motivos maiores. E agora, graças a Deus, a gente tá retomando. Inclusive, a gente tá com um cenário novo. E tenho certeza que com o tempo vai se tornar interessante e vamos construir muitas coisas aqui dentro. Galera, meu nome é Gabriel César. As principais informações estão na descrição. Se você quiser deixar seu like, você deixa. Se quiser deixar um comentário, me chama lá no Instagram e vamos em frente. Temos muitas coisas pela frente. Um forte abraço e valeu para você que assistiu até aqui.